Olá, boa tarde. Passando aqui para falar a palavra do Senhor para o teu coração, e assim como eu fui edificado, eu espero que você também seja muito edificado nessa tarde, que o Senhor possa falar com você. E para darmos início, vamos começar com uma oração para botar o Senhor em primeiro lugar dessa palavra, porque ela não é minha, ela é a palavra do Senhor e ela tem todo o poder em nome de Jesus. Vamos dar início. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa tarde, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de vida. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, o teu amor. Senhor, toma, Senhor, o nosso coração, toma a nossa mente, vai tirando, Pai, toda distração, tudo que impede, Pai, de estarmos, Senhor, aprendendo mais do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos estar com o nosso coração por inteiro, Pai, diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, a cada vez mais, Pai, a nossa vida. Vai tirando, Pai, tudo que nos impede, Pai, de se aproximar do Senhor. Tudo que nos afasta, Pai, de Ti, vai jogando por terra. Senhor, em nome de Jesus, todo roubador de semente, Senhor, faz cair por terra, Senhor. Pai, que nós venhamos, Pai, ouvir, Pai, guardar na tábua do nosso coração, para que nós venhamos dar frutos, Senhor, para que nós venhamos, Pai, estar com os nossos olhos, Pai, atentos no Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Senhor, guarda, Pai, aqueles que estão no trabalho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo, Pai, toda seta, todo dardo inflamado, Senhor, faz cair por terra. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Pai. Senhor, que nós não venhamos ficar limitados aos nossos olhos carnais. Senhor, mas que nós venhamos ver, Pai, com nossos olhos espirituais, Senhor, e aprender, Pai, mais de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma, Deus, o nosso coração, a nossa mente, Pai, vai tirando, vai limpando, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo entulho, toda sujeira, todo sentimento, Pai, que não provém de Ti. Senhor, toda depressão, toda ansiedade, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venha a ser repreendido. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no Teu nome, Pai, que tem todo o poder. Pai, nós declaramos o nome de Jesus dentro do nosso lar. Nós declaramos, Senhor, o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, e vai tirando, Pai, todo entulho, toda mazela, toda seta, Pai, todo dardo inflamado, Senhor, impedindo, Pai, de avançarmos, Senhor, na Tua palavra, na Tua direção. Faz cair por terra, Pai, tudo que não provém de Ti. Senhor, toma toda a direção dessa palavra. Ela é Tua, Senhor. Faz conforme o Teu querer. Pai, que o Senhor possa direcionar, Pai, essa mensagem, Senhor, para pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, fazer, Pai, jorrar, Pai. Em nome de Jesus, e que eu venha me diminuir, Pai, para que o Senhor venha crescer cada dia mais. Senhor, tira de mim todo o meu achismo, toda a minha vontade, Pai, toda a minha ignorância, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça a Tua vontade, que o Senhor fale conosco, Pai, conforme o Teu querer. Toma o primeiro lugar, Senhor, dessa palavra, desse dia. Faz, Senhor, a Tua vontade. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Continuando aqui a palavra de Jeremias, da qual estou fazendo, né, a leitura. E eu estou lendo aqui no capítulo 32, no verso 6, que eu vou começar a ler, que diz assim: E Jeremias disse: O Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameu, filho de seu tia Salum, virá ao seu encontro e dirá: Compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameu veio ao meu encontro, no pátio da guarda, e disse: Compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Anameu a propriedade que ele possuía em Natote. Passei a prata e lhe paguei. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata.
aqui é o que o Senhor falou para Jeremias, né? Enquanto ele estava no pátio da guarda como prisioneiro, que o primo dele ia chegar até ele oferecendo um, um terreno para ele comprar, né? Mas no verso 31, no capítulo 31, no verso 38, vai dizer assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor. Desde a torre de Anameu, Anameu é o primo de Jeremias, até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale de Cedron, a leste, até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Então, ali, aquela cidade onde tinha o terreno, era um vale, né? Onde cadáveres eram jogados e cinzas eram jogadas. E eu vou ler aqui o que o Senhor foi colocando no meu coração, né? E o que eu fui entendendo da palavra. E diz assim: Jeremias estava como prisioneiro no pátio da guarda por ter profetizado. A cidade estava destruída num ambiente desfavorável, com tudo destruído. Jeremias estava conquistando propriedades e prosperando. Jeremias, ele estava preso, né? Ele estava preso ali num ambiente onde ninguém dava nada, né, para assim, é um ambiente desfavorável para poder crescer, prosperar, né? Ele estava como prisioneiro. E mesmo assim ele estava ali conquistando terreno, né? Ele não precisou sair de onde ele estava. O primo dele foi até ele para oferecer, né? Ele não precisou pedir, ele não precisou correr atrás. O primo dele foi até ele, né? Muitos podiam olhar e achar que Jeremias era louco, mas ele só obedeceu ao Senhor, né? Porque assim, gente, ele estava preso. E o terreno era um terreno. Pensa você olhar para um cemitério e imaginar ali, cara, que dá para fazer casa num cemitério. Não tem como, né? A gente olha assim e fala, não tem como. E era o que Jeremias ali estava, né, fazendo. Tipo assim, num terreno onde, no meio de uma destruição, ele estava comprando. Ele poderia ter até tá ouvindo que não valeria a pena comprar, né? Porque muitas pessoas chegam falando, né? Quando a gente faz algo assim doido desse tipo, aparece pessoas falando assim, cara, você é doido, como que tu vai comprar algo ali? Como num lugar onde tudo em volta já está sendo destruído, você está comprando ainda para querer crescer ali, não vai dar bom, não vai dar certo isso. E Jeremias, ele não deu ouvido porque, né, acredito eu que muitos apareceram ali para falar para ele, mas ele não deu ouvido porque ele tinha uma palavra e ele se apegou a essa palavra. E eu botei aqui, Deus não faz pela lógica humana, né? Para acontecer, tem que ter fé. Para acontecer, tem que ter fé, né? Deus, ele não faz pela lógica humana. E no, no 15, vai dizer assim. Deixa eu procurar aqui. Vai dizer assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Aqui é uma palavra do Senhor, né, para aquele ambiente ali desfavorável, onde eles estão vendo.
o Senhor faz uma promessa sobre aquela cidade, uma cidade que era um vale onde cadáveres e cinzas eram jogados. Reconstruir algo não é fácil. Derrubar parede, tirar entulho, dá mais trabalho do que construir. Olhar para um lugar cheio de cadáveres e querer construir algo ali sem lógica é doideira para nós, muita doideira para a gente, meu Deus. Mas Deus não vê como nós vemos. Deus olha onde tem morto e vê vida. Deus olha destruído, mas vê restaurado. O que nos falta é ver. A palavra de Deus, em João 11:40, né, Jesus diz a Marta quando Lázaro está morto: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, nós estamos olhando o impossível e Deus está nos dizendo: se crermos, veremos a glória de Deus. Ver é diferente de olhar. Eu posso olhar algo e enxergar o que está por fora, de fácil acesso visível. Um exemplo aqui, essa caneta. Essa caneta, que vejo ela por fora, tá vendo? Eu posso ver os detalhes. Tem coração, tem aqui, né, a marca dela. Eu vejo ela por fora. Mas Deus vê o que tem dentro, que é onde acontece a mágica, né? Que é a tinta. A tinta da caneta que Deus vê. E nós só enxergamos essa caneta aqui por fora. Ó, não dá para ver a tinta dela. Deus vê. E é assim que Deus vê quando olha pra gente. É assim que Deus nos vê. Deus ele nos vê por dentro, né? Por isso que a gente olha para pessoas lá fora, né, onde muitos não dão nada, né, que é pessoas viciadas, que é pessoas que estão entregues à carnalidade mesmo, né? E a gente fala assim, não tem jeito, não vai a vida. E Deus fala, ali tem um profeta, ali tem uma missionária. E é assim que Deus vê cada um de nós, né? Às vezes é um sonho, um projeto que Deus coloca no nosso coração, que a gente fala assim, não tem como prosperar nesse lugar, não tem como crescer nesse lugar, mas o Senhor fala, vai ter sim restauração, vai ter sim prosperidade, porque o Deus, ele é o Deus do impossível. E nós estamos olhando o impossível, né? E Deus está nos dizendo, se crermos, veremos a glória de Deus. Temos que crer. Não basta só olhar. Não. A gente não tem que esperar o que os nossos olhos estão mostrando. Nós temos que ver com os olhos espirituais. E Deus vê, né? Deus vê o que nós não vemos. Deus pega o que todos olham e não dão nada para fazer o extraordinário. Quantos estão aí pregando o evangelho, prósperos, né, que muitos já tinham dados como perdidos, como derrotados, e Deus fez ali o extraordinário na vida daquela pessoa. Se Jeremias fosse pelo que os seus olhos e os seus ouvidos diziam, né? Porque os ouvidos dele quer dizer que as pessoas, o que as pessoas diziam, né? E o que os olhos dele estavam vendo, ele não iria conquistar nada, né? Porque ele estava prisioneiro, ele estava vendo ali uma cidade destruída, cheia de cadáveres e cinzas, né? E ele falou assim, como que eu vou comprar algo aqui? Né? Se ele parasse e pensasse assim, como eu vou comprar algo aqui, como eu vou crescer nesse lugar. Mas ele não pensou, ele se apegou à palavra do Senhor. O Senhor falou para ele que ele iria comprar e ele comprou, né? Ele investiu. Jeremias foi na palavra do Senhor e confiou na promessa e deu o seu passo de fé. Comprou, mesmo preso, comprou, mesmo tudo à sua volta destruído, onde ninguém estava prosperando, Jeremias estava avançando. Veja com a ótica celestial e pare de olhar com a ótica natural. Deus não trabalha no natural, e sim no sobrenatural. Se
creres, verás a glória de Deus. Marta estava olhando e dizendo, faz 4 dias, meu irmão cheira mal. Jesus não veio, agora tem essa pedra gigantesca na frente, impedindo de qualquer pessoa entrar, né? Médico não pode fazer, amigos não pode ajudar, acabou, é o fim. Aí vem Jesus e muda. Aí vem Jesus e muda todo o cenário. Com uma palavra, Jesus foi lá e mudou. Lázaro vem para fora, né? E Lázaro saiu. Enquanto eu obedeço, o Senhor faz o sobrenatural. Enquanto eu reajo, Deus se move ao meu favor, porque Jeremias teve a atitude de comprar, né? Nós temos que ter a nossa atitude de fazer o que Deus manda, para vermos a glória de Deus. Deus teve a ação de abençoar a cidade, fazendo a ser próspera e fazendo com que pessoas também conquistassem terrenos. A minha atitude de obedecer vai fazer pessoas em volta desfrutar da bênção que Deus vai dar. Aqueles que também já não acreditam que possam acontecer verás da glória de Deus e adorarão ao Senhor. Cara, que mensagem linda essa passagem que o Senhor nos deu nesse dia. Para Jeremias ver a glória de Deus, ele teve que ter a atitude de comprar, né? Se Jeremias se limitasse ali, se Jeremias recuasse, falasse, não vou comprar. Eu não vou comprar porque não é isso, não é, né? Porque às vezes a gente espera que Deus vai fazer algo num lugar favorável, mas Deus ele não trabalha em cenários favoráveis, porque Deus ele trabalha no deserto. É no deserto que a gente vê o sobrenatural do Senhor, né? E eu tô aqui impactada com essa palavra, porque às vezes o Senhor fala assim, ora pelaquela pessoa que ninguém dá nada. E a gente começa a orar pelaquela pessoa. E a gente até desacredita, fala assim, não vai mudar. Não vai mudar essa pessoa. E quando a gente menos espera, a pessoa tá aceitando Jesus, a pessoa tá transformada, a pessoa tá mudada, né, pela mão do Senhor, através da nossa oração. E é uma coisa que é muito gratificante para a gente, né, porque foi um ato de obediência, né, que a gente viu a glória de Deus na vida de outra pessoa também, porque é assim que Deus trabalha, é assim que Deus trabalha. Às vezes Deus dá, né, algo pra gente e a gente fica se limitando porque a gente olha com os nossos olhos carnais e o Senhor ele tá vendo mais na frente, o Senhor ele tá vendo mais, né, adiante. A gente vê aqui, ó, a gente é limitado, a gente não consegue ver o futuro e o Senhor tá vendo o futuro, né? E a gente se limita aos nossos olhos, né? E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Se Deus te deu algo para você fazer e você tá olhando com seus olhos carnais, veja com um olhar espiritual, né? Confia no Senhor. A palavra do Senhor, né, fala ali para Marta, se creres, verás. Se creres, verás. Então, tem que crer para ver a glória de Deus. Então, não adianta, né, se você tá orando e não crendo. Não adianta se você tá fazendo e não crendo que vai acontecer. Porque o Senhor, né, ele trabalha assim. Temos que crer para ver, né? O crente ele vive pela fé. E se não tiver fé, não veremos a glória de Deus. E temos que dar o nosso passo. Não basta só esperar o Senhor fazer tudo. Nós temos que dar o nosso passo, né? Ali o Senhor falou para Jeremias que o primo dele iria até ele, né? Jeremias ele não precisou ali sair de onde ele estava, mas há casos e casos,
né? Porque tem situações que nós temos que correr atrás e tem bênçãos que irá nos alcançar, né? Que a palavra do Senhor, ele diz que as bênçãos nos alcançarão, mas tem coisas que temos que correr atrás para alcançar. Tem a nossa ali atitude de correr atrás, sim, claro que na direção do Senhor, né? O Senhor, ele nos dá uma ordem e a gente vai, mas tem coisas que o Senhor vai trazer até nós, né? Mas temos que estar na direção do Senhor, temos que estar sensíveis à voz do Senhor, porque o Senhor, ele fala, ele nos dá ordens, ele nos instrui, né? Aquilo que ele quer para a nossa vida. Então nós temos que crer, né? E não olhar o natural, porque num país desse, onde imposto atrás de imposto, onde, né, muitos não vê mais saída, não estão conseguindo manter a casa, né? Nós estamos sendo prósperos, né? Podendo trazer o mantimento para dentro de casa sem deixar faltar. Deus tem suprido em tudo, né? O Senhor tá ali nos abençoando, né, a cada dia. Então, foi no tempo da pandemia, né, onde muitos, né, num cenário desfavorável, muitos estavam avançando, abrindo seu próprio negócio dentro de casa. É a mão de Deus, é a mão do Senhor em cada detalhe. E nós temos que crer no Senhor a cada dia, né? Nós temos